ensinou que nós viemos a guardar os nossos pés, e nós viemos a inclinar os nossos ouvidos a oferecer, né, sacrifício de tolo, né? Ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Muitas vezes entramos na casa do Senhor, né, e não damos sacrifício digno do Senhor receber. Muitas vezes estamos, né, desapercebidos dentro da casa do Pai. Muitas vezes estamos, né, muitas vezes pensando no nosso pensamento longe, mas nessa noite o Senhor fala que nós temos que entrar na casa dele, guardar os pés e dar mais ouvido à palavra do Senhor, né? E muitas vezes nós entramos, estamos adorando, mas não guardamos a palavra do Senhor, não guardamos na tábua do coração. E aqui o Senhor fala, né, que quando nós começarmos a fazer um voto, que nós viemos a pagar aquilo que nós prometemos para o Senhor. Eu fui ali, né, no versículo 3, aqui na palavra do Senhor, falou, tu vai falar aqui no 5, porque muitos têm feito voto dentro da casa do Senhor e não têm sido fiel diante da presença do Senhor. E nessa noite o Senhor fala, melhor não voltar do que voltar e não pagar, né? Muitas vezes nós entramos numa campanha, fizemos uma campanha, olha, Senhor, eu vou fazer dessa forma e eu vou apresentar as minhas causas diante da tua presença. Olha, Senhor, eu quero isso, e pegamos aquele voto. Mas quando chega o tempo de terminar a campanha, cadê o voto? Cadê aquilo que você prometeu ao Senhor? Cadê o que você falou que ia dar para o Senhor? E nessa noite o Senhor coloca a mim e coloca você. Aleluia! Olha aquele voto que você fez para trás. Olha aquele voto que você já fez há muito tempo. Você esqueceu, mas Deus não esqueceu. E quando nós fazemos um voto dentro da casa do Senhor, aleluia, nós não estamos fazendo para o pastor, nós não estamos fazendo para o sobreiro, mas nós estamos fazendo para o Senhor, porque nós confiamos e nós falamos, Senhor, vou fazer esse voto, porque eu confio em Ti. Mas quando a luta vem, começa a tribulação, começa a luta, aquele voto que você fez, você já esqueceu de fazer ele. Ah, Senhor, olha, depois que eu fiz o voto, a minha vida virou um reboliço, a minha vida ficou dessa forma. Olha como está. Nós não colocamos a nossa confiança que quando nós fazemos voto, o Senhor ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Aleluia! Nós sabemos que o Senhor faz uma promessa em nossas vidas, e quando Deus faz uma promessa, pode passar anos, pode passar dias, mas o meu Senhor ele cumpre. O Senhor ele é fiel. Quantas vezes nós não estamos fiel na presença do Senhor? Quantas vezes nós falamos e não cumprimos? Olha, Senhor, se tu fizer dessa forma, eu vou fazer assim. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, vou eu fazer assim. E o Senhor muitas vezes fica me esperando, olhando somente o que você está falando. Por isso diz a palavra do Senhor, não se apresse a abrir a tua boca para falar as coisas que você não vai cumprir, porque o Senhor anota, o anjo ele desce na terra e tudo que nós falamos nessa terra é anotado no caderno santo. O Senhor manda o seu anjo descer na nave da igreja, em cima do altar santo, e fica ali com um caderno e uma caneta de ouro, anotar a cada palavra, a cada gesto, a cada pulo, a cada liturgia, para ver se nós estamos na direção do Senhor. Aleluia! Se muitas vezes nós falarmos coisas que o Senhor não mandou, grande vai ser o preço que nós vamos pagar. Aleluia! Mas o Senhor fala aqui no voto. O Senhor insiste em falar do voto. O voto que você fez. Eu não sei se você fez algum voto. Se você fez alguma coisa que você esqueceu. Mas você se hoje, meu Deus, para cobrar. Traga aquele voto.
cumprindo. Não é como o ser humano. Eu posso falar para o missionário da Unicef que eu vou dar um alvo para ele, mas aí eu não dou, aí ele esquece, fica por si mesmo, mas com o Senhor não adianta querer pegar, não adianta nós querer enganar o Senhor. Olha, Senhor, eu fiz aquele voto, mas não deu.